Salve, salve rapaziada do Round Extra, aqui é o Caio, beleza? Então, a semana passada a gente fez um formatinho novo aqui pra vocês, que a gente fala sobre Contender Series. Recapitulando pra rapaziada aí que ainda não conhece o formato, a gente faz uma análise rápida das 4, 5 ou 6 lutas que o evento costuma ter, a nossa previsão de como vão ocorrer os combates, e a gente também faz uma previsão, um pitaco pra saber quem vai conseguir o contrato no final do dia. Só para relembrar, rapaziada, que não viu o primeiro vídeo, tá lá na linha do tempo do Round Extra, recomendo bastante. Tô eu com o Barbie, a gente fazendo uma análise rapidona das 4 lutas da primeira semana. E aqui a gente vai fazer uma análise para vocês terem um conteúdo da semana 2 da quarta temporada. A gente vai ter 5 lutas, e dessas 5 lutas a gente tem uma gama de uma luta de palha feminino, uma luta de peso galo, uma luta de peso pena e 2 lutas de peso médio. A gente tem aqui muita coisa para falar, então eu vou evitar enrolar. Vocês falam pra gente aqui qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa que vocês tenham para falar pra gente. Qualquer coisa, a gente tá sempre aqui aberto ao público, a rapaziada que acompanha o Round Extra. Então bora lá, rapaziada, vamos tocar o barco. Se tivesse vinheta, eu chamaria a vinheta agora, mas a gente não tem vinheta, então toca o barco. A gente vai falar aqui da primeira luta. A gente tá falando de uma luta que vai ser o main event. O main event vai ser a luta entre 2 pesos médios. O Joseph Pyfer, que é 7-1-0. Ele não tem uma experiência tão grande. Ele nunca lutou um evento de maior expressão. Ele é destro, ele tem 1,88 de altura e tem uma envergadura de 1,91, que é uma envergadura bem grande para a categoria dos médios. Ele é um cara que nunca foi pro terceiro round na vida dele. E na única derrota que ele tem foi via finalização, por uma guilhotina. Ele é um cara que ele tem uma trocação mais bruta. Ele é um cara que não tem uma trocação muito, digamos assim, fluida. Ele é um cara que tem combinações curtas, jab direto, chutes baixos. Ele não tem uma gama muito grande de chutes altos. Ele chuta muito na linha de cintura. Ele tem muitos chutes retos, que é para tentar manter a distância. Ele é um cara que joga na distância. Quando a gente está falando do jogo de luta agarrada do Joseph Pyfer, a gente está falando de um jogo bem rudimentar. Ele é, em teoria, o que a gente chama de brawler, que é o lutador, que nos Estados Unidos é a definição do lutador brigador, do lutador porradeiro, aquele cara que vai lá pra matar ou pra morrer. Ele é grande pra categoria, ele tem um bom gás, ele tem uma boa resistência, ele resiste à pressão, ele é um cara que tá sempre andando pra frente, ele ainda é cru, ele ainda tem valências a desenvolver. Ele não treina numa equipe grande, ele ainda é um cara novo, ele tem só 23 anos e vai estar enfrentando o Justin Stoltzfus, que ele é americano, apesar do nome, e recentemente ele ter feito a carreira dele no circuito alemão. Então, ele não tem um lastro competitivo tão grande. A gente está falando de uma diferença de 1,88 para 1,83, não é uma diferença tão absurda, e a única questão é que o Stoltzfus, ele não perde desde 2015. Ele tem uma boa trocação, ele é um pouco mais versátil do que o Pyfer, ele tem uma movimentação um pouco mais fluida, ele troca de base, ele não é um cara que costuma bater com muita pressão. Ele tem apenas um nocaute na carreira. Em geral, ele é um cara que bate bastante. No chão, ele tem uma movimentação muito boa, ele tem uma guarda ativa, ele não costuma deixar o adversário posturar, ele não dá vida fácil pro adversário dele na posição. Então, é uma luta parelha, a gente tá falando de um duelo de estilos, um brigador contra um grappler de boa trocação. Eu acho que o Stoltzfus, ele é um pouco mais alinhado do que o Pyfer, mas a gente está falando de um talento mais bruto, alguém mais novo e que pode entregar mais para a organização a médio a longo prazo. Eu acredito que é uma luta que não vai até o final, porque o Pyfer ele costuma dar knockdown em todas as lutas dele, mesmo quando ele não consegue nocautear, ele costuma aplicar um knockdown, e quando ele é aquele cara que sente o cheiro de sangue, ele não para de pressionar. É muito mérito dos adversários dele, de alguns adversários sobreviverem. Mas ele é um cara que, quando ele sente o cheiro de sangue, ele é extremamente letal e agressivo.
Eu acho que o Pfeiffer leva essa luta e eu acho que ele é um forte candidato a ser contratado na noite de terça-feira. Só lembrando a rapaziada, eu esqueci de falar no início do vídeo, eu vou repetir no final depois só pra quem gosta de pular de uma luta pra outra. O Contender Series ele passa no combate toda terça-feira às 9 da noite. Eles vão fazer uma temporada de 10 episódios e a gente tá indo pra semana 2 agora. O Come Event desse evento vai ser uma luta no peso galo. A gente tá falando do Adrian Yanez contra o Brad Huang. O Yanez ele tem uma experiência boa em eventos de bom nível, Bellator, LFA, ele lutou King of the Cage, ele lutou alguns eventos grandes. Ele não é um dos melhores, mais técnicos, mas ele é um lutador de bom nível. Ele bate relativamente pesado para a categoria. Ele tem 1,70 de altura, é destro, 1,79 de envergadura e ele tem uma facilidade muito grande em cortar espaço. Ele tá sempre movimentando e entrando na guarda do adversário. Mesmo em geral ele tendo mais envergadura do que a maioria dos lutadores desse tamanho, ele é um cara que trabalha muito na curta. Ele tem uma variedade muito boa de chutes laterais, ele não aplica muito chute rodado, ele tem bastante facilidade em confundir o adversário com movimentação. Ele é um cara que ele se adapta muito bem quando o adversário ele tem uma base fluida, porque ele roda, ele tem facilidade em se ajustar e rodar na base contrária do adversário, seja ele destro ou seja ele canhoto. Ele tem uma facilidade de confundir o adversário com movimentação. Ele também costuma aplicar muitos pisões no joelho e ele tenta garantir que o adversário ele esteja desgastado. Os nocautes dele não costumam ser nocautes one punch. Ele é um cara que costuma nocautear a longo prazo, ele costuma trabalhar os nocautes. Ele tem um chão ajustado, não é dos melhores, não tem uma das melhores defesas de queda do mundo. Ele não luta desde novembro de 2019, a gente vai para 9 meses que o cara não luta. Talvez essa inatividade possa cobrar nessa situação que a gente está vivendo, esse coronavírus, essa questão de pandemia, protocolos de treino que mudam, situações que não são necessariamente as ideais para um camp, mas é um cara que não luta desde novembro do ano passado. Já o Brad Huang é um cara destro, de 1,75. A última luta dele foi no Pancrase, no Japão, que ele venceu por nocaute. Ele é um cara que mais agressivo do que o Yanez, mas ainda assim ele é mais cru. Ele é um cara que ele recebe muitos golpes, ele absorve muito bem, só que ele costuma devolver tudo que ele aplica. Ele não é um cara que costuma não ter resposta para o que ele consegue aplicar. Ele é um cara que toma o golpe e já devolve com pelo menos um ou dois. Ele tem bastante resistência, ele tem um gás muito bom. Lutar nesses eventos asiáticos é complicado, porque a gente tá falando de caras que enfrentam atletas que, apesar do estereótipo do asiático menor, mais rápido, eles realmente, os lutadores de maior nível do mercado japonês, do mercado chinês, do mercado coreano, desses mercados asiáticos, são caras menores, são caras mais rápidos, são caras de mais velocidade, são caras em que você precisa estar na ponta dos cascos todo minuto da luta. Apesar de tudo, eu acho que o Yanez, ele tem uma experiência maior em eventos de mais alto nível, ele tem uma mão um pouco mais pesada, ele tem condição de trocar de maneira mais controlada do que o Huang. Eu acredito que ele vence a luta, mas eu acredito que vai ser uma luta talvez um pouco travada. A gente não vai ver aquela trocação maravilhosa de muitos golpes plásticos, mas a gente vai ver uma trocação ajustada. Eu não acho que a gente vai ter um contrato dessa luta, porque são dois caras um pouco mais rodados, mas vai ser uma boa luta. Agora, vamos lá, a terceira luta do card, que é uma luta em que o UFC basicamente colocou para ter um contrato. Essa é uma luta que eu falo para vocês. Vai ter contrato nessa luta. Independente do que aconteça, vamos ter contrato. Porque a gente está falando da luta do peso palha feminino. É um combate entre a americana Vanessa Demopoulos contra a britânica Cory McKinnon. Que é... Vamos agora só falar um pouquinho de cada uma delas. A Demopoulos, ela é a atual campeã peso palha do LFA. Ela é a garota propaganda do evento. Ela aparece pelo menos 1 a 2 posts do evento por dia. Ela dá entrevista torta direito. Ela se tornou uma garota propaganda do evento. E, consequentemente, por ser um evento que passa no Fight Pass lá na gringa, por ser um evento que
tem uma certa projeção, tá mandando gente pro UFC toda hora, ela é um material que o UFC pretende colocar como vendável no futuro da categoria. Ela só tem 6 lutas no cartel, apesar disso ela é a atual campeã da categoria, ela conquistou o cinturão dela no dia 17 de julho desse ano. Ela é essencialmente uma grappler, ela não tem uma trocação muito desenvolvida. Ela é uma lutadora que abaixa muito a cabeça, vai pra trocação, ela dá muita brecha para ser contragolpeada. Apesar disso, ela tem uma boa resistência a golpes e costuma tentar trabalhar de uma forma que ela leve a luta para o chão. No chão, ela é sim bastante eficiente. Ela é uma lutadora que, quando ela derruba, ela costuma ficar justa na adversária. Ela transiciona muito bem, ela chega nas costas muito bem. Opa, vamos lá. Só pra gente não perder a linha de raciocínio aqui. Ela transiciona muito bem nas costas, ela é uma lutadora que faz o joelho na barriga muito bom, ela não dá muita margem para a adversária se movimentar, ela é uma lutadora com potencial, ainda um potencial cru, porque a gente está falando de uma atleta que só tem 6 lutas na carreira, mas um bom potencial. Ela tem uma trocação extremamente rudimentar, que não, ela tem muitos golpes que costumam vir muito abertos, ela dá a cara a tapa para tentar encurtar e chegar numa posição a qual ela consiga pôr a adversária dela no chão. Eu acho que ela é muito favorita nessa luta, porque falando da Makina, ela fez uma carreira de 5 lutas, todas no Cage Warriors, que é o evento grande do Reino Unido, porém ela enfrentou adversárias de um nível muito baixo. Ela tem uma única derrota na carreira, para uma lutadora italiana, depois eu coloco aqui pra gente poder colocar, pra gente poder ter o dado, mas ela não é uma lutadora de muito bom nível. Ela é frágil fisicamente, ela acusa todo golpe que ela recebe, no chão ela é defensivamente ruim, ela é uma lutadora que dá muita brecha, que deixa muito o braço esticado, que se apavora quando ela recebe uma pressão muito grande. Ela venceu 4 das 5 lutas que ela fez na carreira, só que a gente tá falando de uma lutadora que não luta desde janeiro de 2019. É basicamente uma lutadora que está recebendo a chance de lutar no Contender, porém ela está sendo jogada para ser massacrada pela Demopoulos, que é a lutadora que o UFC quer botar dentro do evento. E caso ela vença, eu acredito que não precisa ser algo tão impactante como é em geral o que faz o Contender Series contratar lutadores. Eu acho que ela vai ser contratada, porque é um material bastante popular nos Estados Unidos. É uma lutadora bastante popular por lá. Então agora seguindo aqui, a gente vai estar falando da luta dos pesos penas entre o TJ Laramie, que é um canadense, ele tem 1,68 de altura, também para 1,68 de envergadura. Ele é pequeno para a categoria. Ele é um cara pequeno para a categoria. Ele compensa isso com uma boa movimentação e uma facilidade e entrar no raio de ação do adversário. Ele é um cara que bate muito pesado. Ele bate muito linha de cintura, trabalha combinações linha de cintura cruzado na cabeça ou linha de cintura upper. Ele é destro também, mas ele é um cara que compensa essa falta de tamanho com muita pujança física, com uma movimentação que não para um minuto, é sempre na ponta do pé, só que indo para cima. Ele não é um cara que você costuma ver andando para trás, chamando o adversário para trocação. Ele é o cara que costuma impor o jogo dele dentro do combate. Eu acho que caso ele consiga vencer, caso seja contratado, o prudente para que ele consiga ter um prosseguimento dentro da organização é baixar de categoria para os pesos galos. Porque qualquer lutador do top 15 dos pesos pena, ele vai ter uma desvantagem física bastante brutal. Já o adversário dele, que é o Daniel Swain, que dentro do contexto das 5 lutas, é o atleta mais experimentado de todos. Ele lutou no Brave, ele lutou M1, ele lutou RFA, King of the Cage, ele lutou pelo ACB. Ele é essencialmente um grappler. É um cara que tem um jogo de chão muito desenvolvido. Ele já foi finalizado porque ele, apesar de ter essa valência do jiu-jitsu de bom nível, de ser um cara que transiciona muito bem, um cara que não tem uma trocação muito desenvolvida, ele troca mal. Ele vai ter dificuldades em manter
Laramie a uma distância segura dele, porque ele não tem um bom controle de distância. Porém, quando o adversário encurta, ele tem facilidade em derrubar. Ele é grande, ele tem 1,75 de altura, não é em altura uma coisa tão abissal, mas ele tem 1,78 de envergadura. Para a categoria é uma diferença bem considerável dentro do contexto do que a gente tem dos penas. Eu acho que é uma luta que, caso o Laramie ele não consiga ajustar esse estilo de andar sempre para frente, esse estilo de estar sempre se propondo ao risco, em uma luta em que a gente tem um adversário que tem uma estratégia clara, que é de encurtar, apesar de ser maior, e pôr para baixo, ele corre um sério risco de ser finalizado. Essa é uma luta que eu tenho uma séria dúvida sobre se a gente vai ter um contrato ou não. Eu acho que o Swain, ele não é um cara atrativo para a organização, porque quando ele não consegue finalizar, ele torna os combates dele bastante enfadonhos, ele é um cara que às vezes ele se segura demais, ele é aquele lutador que a gente sabe que bota o livrinho de regra debaixo dos braços e tenta ir pros 3 pontos e deu show, deu, não deu show, não deu. E a gente sabe como é a cabeça da Dana White, a gente sabe como funciona a parada das contratações do Contender. Você precisa de fato impressionar. Porém, eu acredito que se a gente for ter uma contratação, vai ser o Laramie, que ele tem uma capacidade maior de entregar uma luta mais atrativa. Caso ele consiga bater e sair, bater e sair, bater e sair, ele tem a mão mais pesada, ou seja, a possibilidade de um nocaute bastante brutal é grande, mas eu acho que a gente não tá falando de uma luta muito propensa a contrato. Esse é um evento, no contexto geral, que eu acho que a gente tá falando de 2, com muita boa vontade, 3 contratos. Eu não consigo ver vencedores das 5 lutas sendo contratados. Até o momento, a gente já citou 2. 2, né? Exatamente. Então agora a gente vai para a categoria dos médios, que é a luta que abre o card, entre o Anthony Adams e o Impa Kasanganay. Apesar do nome, o Kasanganay, ele é norte-americano. Ambos já lutaram o Contender Series. Aliás, a última luta do Kasanganay foi pelo Contender. Ele venceu a luta. Só que, apesar dele ter 1,80 de altura e ter uma envergadura de 1,91, ele é um wrestler extremamente pragmático. Ele troca pouquíssimo, ele não tem uma trocação tão desenvolvida, ele não tem uma mão pesada, ele é extremamente forte fisicamente, mas ele não tem valências técnicas no jogo em pé tão plausíveis. Ele é um cara um pouco mais estratégico, ele não entrega tanto show. Tanto que ele venceu bem a luta dele no Contender Series, e na segunda temporada, se eu não me engano. Quem souber aí certinho, corrige aqui pra mim nos comentários. E não foi contratado, justamente porque o estilo de luta dele é extremamente pragmático. É grudar, trabalhar aquele chain wrestling, que é o wrestling cadeia, que é você entrou, quedou, não conseguiu quedar, entrou na perna de novo, sem movimento de preparação, perdeu o movimento, entrou de novo na perna, de uma forma a qual ele tenta sufocar o adversário com essas inúmeras tentativas em um espaço muito curto de tempo. Já o Anthony Adams também participou do Contender Series. Ele, com certeza, aqui, ele perdeu na segunda temporada também. Ele tem um nocaute na carreira e ele tem 1,80 e 1,96 de envergadura. Mas ele é um contraponto bastante específico do jogo do Kasanganay. Ele é um wrestler de um bom nível, ele tem uma boa movimentação, só que na trocação ele é pragmático. Ele bate, sai, bate, sai, bate, sai. Ele não é um cara que tem muita potência nos golpes. A última luta dele no LFA, ele acabou nocauteando o adversário. Faz um bom tempo que ele não luta, mas é uma luta que, por se tratar de 2 wrestlers, puramente wrestlers, a gente vai ter aquele duelo ou duelo de grade, que a gente dificilmente vai ver um conseguindo anular o outro ou pôr para baixo, e uma trocação pouco desenvolvida. Talvez por a gente ter 2 caras que não tem um background tão grande na trocação, a gente possa ver alguma coisa diferente.
Dois caras de um nível menor que não estão acostumados a absorver tantos golpes, não estão acostumados a trocar por tanto tempo. Talvez pelas valências que se anulam, a gente consiga ver os dois trocando. Uma coisa que não é muito comum dentro dos combates de ambos. Eu acredito que a gente não vai ter um contratado dessa luta, porque são dois caras que entregam pouco entretenimento, apesar de serem eficientes, mas a gente sabe que dentro do Contenders entregar entretenimento também é parte do negócio. A gente tem a valência esportiva, mas a gente também está falando de entregar resultado. E eu acredito que ambos não consigam entregar o entretenimento que o Dana pede, que a galera lá que movimenta vai pedir para tentar ter os caras contratados. Então a gente está falando de uma luta bastante sem expectativa. É uma luta realmente de abertura de card. A gente não está falando de uma luta do mais alto nível. Então aqui, só para a gente poder recapitular e passar a conta aqui no vídeo da semana. A luta de abertura entre o Anthony Adams e o Impa Kasanganay. Eu vou apostar no Kasanganay por ser um pouco mais forte fisicamente, apesar de achar que nenhum dos dois vai entregar um material tão atrativo, e eu não acredito que a gente vai ter um contrato dentro dessa luta. Vai ser uma luta, quem vencer, infelizmente, não vai ser contratado. Vamos ver se a gente consegue manter a taxa de acerto da semana passada. Na categoria dos penas, o TJ Laramie contra o Daniel Swain. É um duelo de estilos, o trocador de pressão contra o grappler que espera o momento certo para poder pôr para baixo e finalizar a luta. Eu acho que se a gente for ter um contrato nessa luta, vai ser o Laramie, porque ele tem mais capacidade de entregar alguma coisa diferente, como um nocaute brutal ou uma surra em pé, do que o Swain, que espera muito as lutas, espera muito os adversários e às vezes acaba sendo bastante inativo. Dentro dos palhas a gente tem a Vanessa Demopoulos e a Cory McKenna, que foi colocada ali para ser espancada. Eu acho que caso a Demopoulos vença, a régua de contratação vai ser um pouco mais abaixo do que o de costume, e caso ela consiga vencer de uma maneira minimamente dominante, ela vai ter o contrato com o UFC assinado, porque ela é um material popular no mercado norte-americano. Na segunda luta temos o Adrian Yanez contra o Brady Huang, que a gente vai ter, como eu citei na análise aqui, quem quiser volta o vídeo um pouquinho, reassiste. A gente vai ter uma trocação de um bom nível. Eu acho que o Yanez é mais experimentado, ele tem condição de vencer, mas eu não consigo ver um dos dois sendo contratados hoje no UFC. Eles são caras que podem chegar no futuro, mas eu não sei se eles vão ser contratados agora, terça-feira, o vencedor dessa luta. E o main event, que é entre os médios, o Joseph Pyfer e o Dustin Stoltzfus, que eu acredito que daí a gente vai ter o maior entretenimento da noite. O Pyfer é um cara que troca muita pancada, é aberto a risco, é um cara que tem condição de vencer de uma maneira impressionante. Pode não ter prosseguimento dentro da organização, mas para uma luta é um cara que pode ter um desempenho acima da média e impressionar. E o Stoltzfus é um cara mais pragmático. Ele é um cara que não perde desde 2015, mas ele é mais pragmático. Se a gente for ter um contrato de um vencedor dessa luta, eu acredito que esse contrato vá para o Joseph Pyfer. Então, rapaziada, essa é a análise que a gente fez aqui. A gente pega esse conteúdo antes, a gente viu que o pessoal pediu para que esse conteúdo saísse antes, para a galera que faz apostas, para eles poderem ter um pouco de base, para a galera que gosta de pesquisar as lutas das pessoas antes dos eventos, poder assistir essas lutas e também tirar suas próprias conclusões, que é importante para o vídeo. E é isso, gente. Vamos lá. A gente tá em todas as redes sociais, a gente tá no Instagram, @roundextra, no Twitter, @roundextra também. Opa, o microfone deu aquela movimentada. Sigam a gente nessas redes sociais. Entrem no nosso grupo do Telegram. Lá, rapaziada, debate, fala sobre apostas, fala sobre lutas. Se junta à família Round Extra. E é isso. Valeu!